Nesta noite, mais uma vez, neste lugar. Para glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Jonas que nós temos lido. E nós vamos meditar nessa passagem. E vamos seguir a trajetória desse homem. Como Deus trabalha na vida daqueles que Ele chama e que Ele prepara para o serviço do seu reino. Todos nós sabemos e conhecemos essa passagem de Jonas. Sabemos como se deu a chamada, o desvio, a provação, o retorno e a obediência para aquilo que Deus o comissionou. E nessa noite nós estaremos meditando sobre alguns pontos desta passagem, na qual este homem foi tremendamente usado por Deus, apesar de ter que ser trabalhado. E isso nos mostra o quanto Deus trabalha nas nossas vidas para nos colocar no lugar aonde Ele tem nos chamado para realizar a sua obra. E o primeiro ponto que eu quero meditar com os irmãos dessa passagem é o versículo 1 e 2. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Podemos perceber como Deus, Ele é claro para falar com Jonas. Podemos observar como Deus mostra a ele o serviço, o caminho, o povo, a qualidade em que se encontrava aquele povo. Então Deus dispõe-se a falar com este homem, Jonas. E o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção, porque veio a palavra do Senhor a Jonas. Jonas ouviu a voz de Deus. Jonas ouviu o chamado de Deus. Jonas foi instruído a direção que ele deveria seguir para executar o plano de Deus. Ele tinha o conhecimento dado por Deus de forma total para realizar a obra que o Senhor havia lhe comissionado. O lugar, o povo, como o povo se encontrava, Deus deu a ele todas as diretrizes para que ele executasse aquilo que o Senhor o havia chamado para realizar, dado a ele esta tão grande responsabilidade, para que ele executasse aquilo que Deus
havia lhe comissionado. E nós podemos perceber que a partir do versículo 2 até o 11, vem falando de uma postura de Jonas, vem falando de atitude de Jonas, vem falando de decisões de Jonas, e tudo o que ele tramou, e tudo o que ele conspirou dentro do seu coração, foi um ato de desobediência. E a palavra do Senhor de 2 a 11 diz: e Jonas se levantou para fugir. Isso é terrível. Sabendo o caminho, sabendo a direção, sabendo os propósitos divinos, sabendo da sua chamada, da sua responsabilidade, sabendo daquilo que o Senhor lhe confiara, a palavra de Deus diz aqui no versículo de 3, Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. E nós sabemos que nós não conseguimos fugir diante da face do Senhor, porque Ele tudo sabe, tudo vê, tudo contempla, Ele tudo conhece. E Jonas, a palavra de Deus diz no versículo 3 que ele se levantou para fugir. Esse se levantar não é só o ato dele sair para Tarsis, para comprar uma passagem, para fugir para Tarsis, e descendo para Jope, achou um navio para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. E ele agora toma uma atitude. Esse levantar não fala somente o levantar físico, porque a Bíblia diz que ele levantou e desceu a Jope para comprar uma passagem. Mas o levantar-se aqui também simboliza, amados, a negligência. O ato dele fugir, levantar e fugir, traz-nos a lembrança dele conspirar dentro do seu coração contra a vontade do Todo-Poderoso. Esse levantar é um ato de desobediência tão grande que ele foge de diante da face do Senhor, ele foge da responsabilidade, ele foge do seu chamado, ele foge do seu compromisso, ele foge para fora dos planos, do caminho do Senhor, que o Senhor traçara para a vida dele. No versículo 1 e 2, ele tem a chamada. E no terceiro, ele se levanta para fugir daquilo que Deus havia lhe dado como responsabilidade. E a responsabilidade o Senhor vai cobrar muito caro na vida deles. E aqui nós podemos ver, amados, a desobediência. Ele levanta, foge, no versículo 3. Sabe quem é que estava indo atrás dele? O Senhor. Não adianta, se tu tens uma chamada de Deus, se Deus te deu uma responsabilidade, se Deus te comissionou a realizar algo para Ele, é porque Ele conhece o teu coração, Ele conhece o teu vaso, Ele sabe naquilo que Ele está investindo, Ele conhece da tua competência, Ele sabe que você vai fazer aquilo que Ele está lhe enviando a fazer, como excelência, em prol da sua obra, em prol do seu povo. Mas esse homem, por desobediência, toma outro caminho, toma outras decisões, e não é nada bom para a vida dele. Porque no versículo 4 diz: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio está para
estava para quebrar-se. Por causa de um homem, Deus agitou o mar. Por causa de um homem, uma grande tripulação ia naufragar. Uma embarcação ia afundar. Por causa de uma vida em desobediência. Por causa de uma vida. E eu quero chamar a atenção dos amados irmãos nesta noite. Se você tem uma consciência da chamada de Deus para a sua vida, se Deus já falou para você um caminho, Deus já te deu a direção, já te deu a bússola, já te deu o norte para tu seguir, já te falou o caminho que você tem de prosseguir, eu te aconselho, não fuja do caminho que Deus preparou para você. Seja qual for o caminho, seja céu de brigadeiro, seja o caminho de espinho, seja um caminho de bonança, seja um caminho de dor, se o Senhor estiver contigo, Ele vai te dar vitória em tudo quanto você colocar em suas mãos, e você vai ser triunfante. Mas se Deus te deu a diretriz, Deus te deu o caminho, Deus te deu a ordem, e você está tomando outro caminho, outra direção, saiba de uma coisa, que as coisas vão apertar para o seu lado. Porque assim como nós, quando Deus tem compromisso conosco, e o compromisso maior do Senhor para com as nossas vidas, foi a morte do seu Filho amado na cruz do Calvário. O compromisso dele é a regeneração das nossas vidas. O compromisso dele com as nossas vidas é a salvação. O compromisso dele com as nossas vidas é o nosso retorno ao seu lar celestial. Mas ele também requer o compromisso de nós com ele. Ele requer a obediência nossa com ele. Ele requer a nossa observação naquilo tudo quanto ele nos ordena a realizar sobre a face dessa terra em prol do seu reino e engrandecimento do seu nome. E ele está nos observando. E nós sabemos o que ele tem nos mandado a fazer. E ele vai cobrar de cada um de nós. Então esse homem, amado, recebe uma ordem, entra em desobediência, foge de diante da face do Senhor, põe em risco uma tripulação de um navio, até mesmo da embarcação. E agora, amados, ele vai agora para a escola de Deus. Eu acho interessante, amado, quando nós entramos na escola de Deus, ou nós entramos na escola de Deus para aprendermos aquilo que Ele quer que nós realizemos, ou nós entramos na escola de Deus para sermos apertados, para fazermos aquilo que Ele tem nos ordenado. Qual é o melhor? Fazer aquilo que Ele nos manda, ou voltarmos para a escola de Deus para aprender a obedecer naquilo que Ele tem nos ordenado? E a partir do versículo de número 12 ao 17, aí vem agora, amada, a escola de Deus para esse homem. Quando ele vai agora, amados, para a escola, e ele diz assim, e ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar. Sabe o que significa isso? Ele agora está indo para a escola de Deus. Até aqui eu ouvi o que Deus queria que eu fizesse. Até aqui eu ouvi a ordem divina de Deus. Até aqui eu desobedeci aquilo que Deus me mandara fazer. E agora eu vou entrar na escola de Deus. A escola de Deus é o maior
ensinamento que nós podemos ter na face dessa terra. E ele aqui agora diz, olha só no 12, quando ele diz assim, e ele diz: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. É triste um homem saber o que Deus quer e andar de uma forma desobediente e precisar chegar a um ponto máximo, culminante da sua vida, em que Deus vai tomá-lo para prepará-lo para fazer aquilo que Deus lhe tinha designado. Ele tinha consciência, e hoje não é diferente. Nós temos a consciência do que é ser servo de Deus. Quem não tem, que aceitou a Jesus, passou pelas águas, batizado com o Espírito Santo, conhecedor da palavra, sabe daquilo que Deus quer, sabe daquilo que Deus ama, e vive numa vida alheia à palavra do Senhor, precisando ser jogado no mar da provação, no mar aonde ele vai aprender que ele deveria voltar para a presença de Deus. Então, amados, aqui no versículo 2, ele volta para a escola. Olha o 12: levantar-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Aí ele faz uma declaração aqui, amados, terrível: porque eu sei que por minha causa vos sobreveio a grande tempestade. Eu sei que por minha causa a minha família está dessa maneira. Eu sei que por minha causa a minha igreja está dessa forma. Eu sei que por minha causa o meu irmão de banco está dessa forma. É uma crítica que ele faz a ele mesmo. Ele está fazendo uma auto-retrospectiva do seu comportamento. E hoje, nos dias atuais, é tão difícil alguém fazer essa autoavaliação de si mesmo. Eu sei porque a igreja do Senhor, irmão Jorge, não opera maravilhas por minha causa. Porque a palavra do Senhor diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Eis que eu vos dou poder. Isso é Jesus dizendo para nós a sua palavra, para expulsar demônio, curar enfermos. E por que isso não acontece? Podemos fazer das palavras de Jonas as nossas palavras. Quando ele diz aqui, amados, olha o que ele diz aqui no versículo de número. Ele diz 12: e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. É uma reflexão que ele faz do seu caráter. É uma reflexão que ele faz da sua postura. É uma reflexão que ele faz da sua desobediência. É uma reflexão que ele faz da sua falta de compromisso com o Senhor. Ele não era profeta? Ele não era homem de Deus? Ele não foi chamado por Deus para anunciar a palavra? Não foi mostrado a ele a direção, o caminho, a vontade de Deus? E por que ele não obedeceu? E agora ele mesmo fazendo essa auto-reflexão da sua vida, ele diz: eu sei que é por minha causa que o mar quer engolir este navio com toda a sua tripulação, por causa da minha desobediência.
Aí, amados, ele vai agora para o fundo do mar. Porque eu sei que por minha causa sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, ainda tinha alguém que queria ajudar ele na desobediência. E é o que acontece muitas das vezes em nosso meio. Tem muita gente fora da direção de Deus, sabe a direção de Deus, está fora da direção de Deus, está fora do chamado, e tem ainda alguém que ainda quer ajudá-lo. Não, ele é bonzinho, não vamos jogar ele no mar, não. Vamos continuar remando para tentarmos chegar à margem, para que todos nós nos salvemos. Mas é impossível, amados, aquele barco chegar à margem com Jonas dentro dele. É impossível a igreja ficar de pé quando tiver joio no meio do trigo. Enquanto tiver joio no meio do trigo, e o joio e o trigo aceitando o amor, a compaixão do joio, o trigo não vai crescer. Enquanto nós estivermos nessa posição que estava aqui de Jonas, então, e entretanto os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam. Porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra, sabe o que é isso, amados? Quanto mais eles tinham pena de Jonas, quanto mais eles tentavam alcançar a terra, quanto mais ele tentava ser complacente com o pecado, a desobediência de Jonas, mais o mar se revoltava, mais o mar ia levando aquele navio a pique. O que é isso para os dias de hoje? Quanto mais, e agora eu vou falar muito sério e pesado, quanto mais nós ficarmos, primeiro, de qualquer maneira, segundo, sermos complacentes com aqueles que também estão de qualquer maneira, o mar vai ficar pior. O mundo está sendo abalado por essa enfermidade Covid, e agora esse resfriado aí bravo. Não pense que vai vir dias bons. Não vai. Deus está olhando no céu. Os homens não querem compromisso com Ele, mas querem compromisso com o mundo. Os homens não querem obedecer a Ele, mas estão desfrutando dos prazeres efêmeros da carne sobre a face dessa terra. É muito difícil, até mesmo para um cristão hoje, passar 30, 40, 50 minutos, 1 hora de joelho, mas passa 2, 3 horas nos prazeres da carne. E Deus está vendo. E o mar vai embravecer sobre a face dessa terra. Nesses últimos dias agora, 3.600.000 contaminados. Sabe o que isso vai refletir lá na frente? Milhares e milhares e milhares, dezenas de milhares de mortes. Não pensa que isso vai ficar impune. Então, amado, ele agora reconhece a sua soberba, reconhece a sua desobediência, reconhece as suas atitudes errôneas. E olha o que ele agora, amados, a partir, depois dessa escola, o arrependimento de Jonas, no capítulo 2, no versículo de 1 a 9, sabe onde que ele vai se arrepender? Dentro do ventre de um grande peixe. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, nas entranhas do peixe. É terrível isso.
quando buscamos ao Senhor somente no momento de dificuldade, quando buscamos a face do Senhor, quando entramos no processo de enfermidade, quando entramos no processo de dificuldade, aí nós corremos para os pés do Senhor, corremos para a sua presença, suplicamos pelo seu grande amor, suplicamos pela sua grandiosidade, suplicamos pela sua grande misericórdia. Somente quando estamos no ventre desse peixe, quando estava aqui o profeta, foi preciso ele entrar na escola de Deus para aprender que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, amado, ele agora não arrepende. Do versículo 1 até o 9, ele agora aprende até a orar, né? Aprende até a jejuar. Quantos dias ele jejuou? Ou será que ele comeu algumas coisinhas que estavam lá no ventre do peixe? Eu acho que não, né? Aprendeu a jejuar 3 dias. Quantos dias você tem jejuado? Isso é uma reflexão para as nossas vidas. E orou dentro da entranha do peixe e disse: na minha angústia. Sabe o que causou agora angústia no coração dele? Não foi a desobediência. Sabe o que causou angústia no coração dele? Não foi descer a Jope e comprar uma passagem para Tarso. O que causou angústia no coração dele foi o que está escrito no primeiro versículo do capítulo 1. Veio a palavra do Senhor. Sabe o que isso significa? Sabe o que significa, amados? Que ele se lembrou do que Deus tinha mandado ele fazer. Ele se lembrou das ordens do Senhor. Ele se lembrou da sua responsabilidade. Ele se lembrou daquilo que Deus havia colocado nas suas mãos para fazer e ele não fez. E agora no versículo 2, do capítulo 2, ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Será que precisamos chegar a esse ponto de termos que gritar no meio das nossas dores, no meio das nossas dificuldades, no meio das nossas mazelas, gritar ao Senhor pela falta de responsabilidade, dentro de uma angústia tal, profunda, separado de Deus, dentro do ventre de um peixe, sem ter a certeza do que lhe aconteceria, porque ele não sabia o que ia acontecer. A partir do momento que ele foi jogado ao mar, tudo indicava que ele ia o quê? Morrer. Não tinha outra esperança para ele. Mas eu quero te dizer, Deus tem planos nas nossas vidas. E se Ele conhece a nossa estrutura, e se Ele sabe o quanto nós suportamos das provações, a Ele, ainda que Ele tenha que nos colocar no ventre de um peixe, para fazer realizar os seus planos, os seus propósitos, Ele vai fazer. E aqui no versículo de número 3, porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim.
E aqui, amados, ele agora entra num profundo arrependimento. Por que eu não fui a Nínive como Deus me mandara? Porque eu não obedeci à voz do Senhor para pregar aquele povo. A responsabilidade da salvação dos homens é de Deus. A nossa responsabilidade é anunciar a palavra do Senhor, anunciar o Evangelho. Versículo 9 do capítulo 2. Mas eu te oferecerei sacrifício. Agora ele está sendo grato a Deus pelo grande livramento, por Deus ter preparado aquele peixe, aquele grande peixe para o transportar ao lugar que Deus o havia mandado. E ele agora faz uma reflexão de exaltação. Ele diz: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. Você é agradecido a Deus pelo tudo que Deus tem feito na sua vida, pelo caminho que Ele tem passado contigo, por todas as provações que você tem superado na face da terra, pelo Senhor estar te guardando nesta terra horrenda de males que está assolando esta terra. Ele agora, depois de desobediência, passou na escola, entrou no ventre de um peixe, chega onde Deus quer, e ele ora a Deus e agradece. E ele diz no versículo 9: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que vos pagarei? Do Senhor vem a salvação. Essa oração ele fez lá no ventre do peixe. Essa gratidão foi no meio da provação. Essa oração de reflexão, de agradecimento e reconhecimento da soberania de Deus, ele fez no meio da sua provação. E Deus, vendo o arrependimento do seu coração, e Deus vendo que agora ele estava propício a obedecer, e Deus vendo que ele agora estava como um vaso para ser colocado no lugar de honra, olha o que Deus faz depois de 3 dias e 3 noites, no versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe. Que Deus é esse, amados? Que Deus é esse que fala até o peixe? Que Deus é esse que nós servimos, que fala ao mar? Interessante que ele fala ao mar e o mar se embravece. Interessante que ele fala ao peixe e o peixe obedece. Interessante que ele fala ao coração do homem, como falou no capítulo 1, no versículo 1, e o homem desobedece. Mas aí é preciso levar um puxãozinho de orelha, né? E Deus agora torna a dar-lhe novamente a responsabilidade, uma segunda oportunidade. Olha o capítulo 3, do versículo 1 ao 3. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. É interessante, né, amados? Deus trabalha na vida de Jonas. Deus vê a sua desobediência. Deus manda a aprovação. Deus prepara o caminho até da aprovação para o homem. Deus permite que ele fique fazendo jejum e orando 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Que eu não consigo imaginar que durante esses 3 dias e essas 3 noites ele dormiu dentro do ventre do peixe. É igual nós. Quando nós estamos com um problema deste tamanho, o sono foge, e vem o desespero, e vem o incômodo, e vem a tristeza, e vem a angústia, e vem as dificuldades. E eu não creio que ele dormiu no ventre desse peixe.
Ele foi 3 noites e 3 dias orando ao Senhor. E Deus viu o arrependimento do seu coração e lhe concedeu uma segunda oportunidade. Sabe o que eu vejo nisso? Não só a grandiosidade de Deus, o seu amor para com o povo de Nínive, não somente a sua misericórdia e a sua graça sobre a vida do profeta, mas eu vejo que Deus, olhando para o coração de Jonas, não só contemplou o arrependimento, mas também viu a capacidade de obediência de realizar aquilo que ele tinha o chamado. Aí no versículo 1 ao 3, olha o que diz: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, como lá no primeiro versículo do capítulo 1, e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Olha só, que eu te disse. Deus dá uma segunda oportunidade. Deus guarda e livra ele da rebeldia, dá uma segunda oportunidade, mas diz para ele: a mensagem que eu coloquei no teu coração para aquele povo é a mesma que eu te mandei no princípio. Não há mudança e nem dúvida e nem variação da parte de Deus. Esforça-te, tem bom ânimo. Não te mandei, disse para Josué, vai. Não tema, não te espasme diante deste grande povo. Eu quero te dizer nessa noite que a grande mensagem de Deus para as nossas vidas, desde o princípio da criação, não mudou. E a grande mensagem que Deus deu para a criação, tudo foram feitos por Ele, para a glória e louvor do seu nome. Essa mensagem não muda, é desde o princípio. Se nós somos redimidos, é para louvor e glória do seu nome. Se nós somos salvos, é para louvor e glória do seu nome. E agora Jonas recebe uma segunda oportunidade, conforme está no capítulo 3, no versículo 1. Mas a mensagem é a mesma. Que Deus manda que ele vá e pregue. Que eu te disse. Não mudei a mensagem. Ainda que tu foste rebelde, ainda que eu tive que te levar para a minha presença, para a minha escola, para te ensinar o caminho da obediência, a minha mensagem é a mesma. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A mensagem da Bíblia não muda. Muda o pregador, muda o pastor, muda o evangelista, muda o profeta, mas a palavra é uma só. Para todos os tempos, para todas as épocas e para todos os povos. E aqui no versículo 3, e levantou-se Jonas. Que lindo agora, depois de tomar o aperto de Deus, sabendo lá desde o início o que Deus lhe tinha mandado fazer, e passou por todas essas circunstâncias. E aqui no versículo 3 diz: e levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E ele agora, amados, um novo chamado, a mesma responsabilidade. Por isso que a palavra de Deus diz que o dom de Deus é sem arrependimento. E ele agora vai a caminho de 3 dias. E no versículo de 4 a 9, Jonas agora é revestido para realizar o trabalho do Senhor e ser bem sucedido. Do 4 ao 9, e começou Jonas a entrar pela cidade
caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será submergida. Ele agora já entra na cidade, a caminho de um dia, gritando, anunciando aquilo que Deus havia lhe dado de responsabilidade para o serviço da obra. E ainda 40 dias Nínive será submetida. Quando os homens de Nínive ouviram isso, olha o que ele diz no 5: e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Interessante que quando Jonas passava anunciando a palavra ia entrando nos corações dos homens daquela cidade, e eles iam crendo em quem? Na palavra de Jonas. Eles iam crendo em Jonas? Eles iam crendo no profeta? Não, a palavra ia entrando e eles começavam a crer em Deus, porque a palavra vinha de encontro, sabe o que? Às suas necessidades. A palavra vinha de encontro aos seus pecados. A palavra vinha de encontro às circunstâncias nas quais eles viviam. E no versículo 6: porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si os seus vestidos, e cobriu-se de saco, e assentou-se sobre a cinza. Fez-se uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhe dê pasto, nem bebam água no 8, mas os homens e os animais estavam cobertos de... Meu irmão, os homens e os animais estavam cobertos de saco, e clamaram fortemente a Deus, e se converteram cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Essa foi a mensagem que Deus comissionou a Jonas para levar: o arrependimento àquela cidade de Nínive. Eu acho tão bonito quando fala que os homens e os animais se vestiram de saco e se humilharam e se arrependeram dos maus feitos, dos seus maus caminhos. Aí eu vejo a grandiosidade de Deus para com a vida do profeta Jonas, por amor de um povo, por amor de uma cidade. Deus viu em Jonas a capacidade em que ele investia na vida daquele profeta, porque ele sabia que aquele profeta, se arrependendo, voltasse para Deus, passasse na escola de Deus, entraria por dentro daquela cidade, anunciando a palavra do Senhor, por caminho de um dia, até chegar ao ouvido do rei, e o rei proclamar ali um jejum, homens e até animais, e se arrependeram dos seus maus feitos. O que eu vejo nisso, amados, é que Deus tem chamado homens e mulheres, Deus tem comissionado as nossas vidas com a grande responsabilidade de anunciar o Evangelho. O mundo está indo de mal a pior. Os homens estão descendo à sepultura sem a esperança de um dia estar eternamente com Deus, porque até o pecador, até o malfeitor, ele vai ver Deus, porque a Bíblia diz que no dia do juízo final todos hão de
comparecer diante dele para a sentença eterna. E pesa sobre o meu, o seu, nossos ombros, a responsabilidade que Deus tem investido nas nossas vidas. Podemos viver na terra, sim. Podemos usufruir das coisas boas que Deus criou, sim. Mas a maior responsabilidade da igreja é anunciar o Evangelho. É proclamar aquilo que Deus quer para a humanidade. Que nesta noite, amados, nós venhamos a estarmos na posição em que Deus quer. Nós venhamos a fazer aquilo que Deus tem nos determinado. E nós venhamos a anunciar o Evangelho da paz. Para que muitas almas se convertam e venham à presença do Senhor nosso Deus. Porque como Deus tinha um grande amor e investiu na vida daquele profeta, Deus tem um grande amor e graça e tem investido na vida da sua amada igreja, para que se ponha de pé e faça aquilo que Ele tem ordenado. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, que nós venhamos a realizarmos aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos para fazermos em engrandecimento do seu reino e louvor e glória para o seu nome sobre a face dessa terra. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos estar de pé, vamos orar ao Senhor. Vamos convidar aqui a nossa irmã Simone para fazer essa oração final, irmã Simone. Senhor amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite. Recebe a nossa vida, o nosso culto, a Deus querido. Obrigada, Senhor amado, por mais esta noite na tua casa. Leva-nos em paz, em segurança, sendo conosco, guiando-nos, Senhor, dia a dia na orientação da tua palavra. É o que te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos que aguardam a vinda